O ministro José Múcio, como eu disse na introdução, afirmou em evento da Confederação Nacional de Indústria, foi no dia 4 de agosto, que diante de uma invasão norte-americana, o Brasil teria de abrir o portão. Como é que você recebe esse diagnóstico vindo do titular da Defesa? Embora o ministro Múcio tenha sido fortemente criticado, e realmente a colocação dele para a pasta muito sensível a qual ele ocupa foi descuidada, no mínimo, ele retratou uma realidade que aflige fortemente o segmento da defesa nacional, inclusive das forças singulares que compõem as Forças Armadas no Brasil. Há problemas sérios, e eu estudo temas militares há mais de 30 anos. Desde que comecei a estudar, em aproximadamente 1993, temas militares, ciências militares, isso é um problema grave no Brasil no que se refere à sua capacidade de implementar uma dissuasão convencional eficaz. O Brasil, portanto, ele teve uma degradação ainda maior da sua base industrial de defesa, embora tenha recuperado alguma coisa durante o período do governo Dilma, com as chamadas medidas provisórias, né, que estruturaram a base industrial de defesa, mas elas têm uma certa insuficiência, principalmente porque focam muito em questões de crédito e principalmente financiamento, porém é bastante insuficiente, porque embora exija certo nível de conteúdo local, não trata de um programa unificado e baseado em critérios objetivos de aquisição de sistemas de defesa. Cada força singular demanda a sua própria necessidade e faz o seu respectiva influência junto ao Ministério da Defesa para adquirir aquilo que quer. Portanto, não há comunalidade e, consequentemente, isso prejudica não só a obtenção de determinados sistemas de armas e munições e numa determinada escala que traga operacionalidade, principalmente segurança estratégica para o país, mas até mesmo a escolha do equipamento muitas vezes é diametralmente oposto às lições extraídas dos conflitos atuais. Então, realmente é um problema muito sério. Agora, precisamos entender o seguinte, temos que analisar a diferença de qual o tipo de guerra que o Brasil estaria envolvido, porque nós temos que analisar a natureza e modalidade de guerra e a forma de condução de guerra. Porque, do ponto de vista convencional, realmente, o Brasil não teria mínima condição de contrapor e estabelecer qualquer dissuasão eficaz a uma invasão norte-americana. Tendo em vista que o Brasil não possui, por exemplo, sistema de defesa antiaéreo de área até hoje, não possui uma camada de defesa antiaérea em nível multifacetado, em multinível, como se tem, por exemplo, em vários países da OTAN, ou como se tem na Rússia, que é bastante complexo e caro de estruturar, posso explicar isso daqui a pouco. Também o Brasil não possui uma frota de superfície devidamente estruturada e operacional em bases estratégicas que permitisse uma estratégia de negação de uso e negação de acesso do mar, no caso, né, do Oceano Atlântico, e também principalmente em relação ao eventual cerco operacional ou bloqueio ou pressão sobre os portos. O Brasil também não possui uma aviação de combate em pelo menos cerca de 6 esquadrões que desse algum nível de não superioridade, mas de controle efetivo do espaço aéreo para impedir qualquer tipo de tentativa de superioridade aérea ou supremacia aérea por parte de uma força estrangeira. O Brasil também tem um grave problema em relação às suas forças de blindados e também, né, às suas forças de tanque. E o que é mais grave, em relação a não estar se adequando aos métodos de dissuasão assimétrica que os conflitos modernos e contemporâneos têm estabelecido. Nós temos hoje em dia um fenômeno conhecido como guerra sistêmica. Eu escrevi um grande ensaio recente, uma grande pesquisa sobre o conceito de guerra sistêmica. E a reconfiguração da guerra contemporânea através da condução da guerra através de redes neurais e todo tipo de modulação das decisões de combate com meios com implantação máxima de tecnologia, descentralização, forças e unidades de combate que atuam em máxima interoperabilidade, com suporte, por exemplo, de inteligência artificial e de uso de drones, o Brasil não está atentando para essas revoluções multidominiais da forma de condução de guerra. E, portanto, isso é temerário. E até mesmo para uma dissuasão eficaz em nível assimétrico, o Brasil precisaria ter alguma curva de aprendizagem muito urgente se eu sofresse algum tipo de interferência externa. O presidente Lula, ele visitou a Vibras agora no dia 24 de julho. E ele fez uma ligação muito direta entre indústria da defesa e soberania, dias depois do novo tarifaço anunciado por Donald Trump. O Brasil
com essas dificuldades que você está aqui nos narrando, que não são poucas, pelo que eu vejo, o Brasil teria como construir um sistema eficaz de proteção contra um eventual ataque dos Estados Unidos, como, por exemplo, fez o Irã? Bastante complexo e difícil. Eu estudei e fiz pesquisa sobre a base industrial de defesa do Irã, a base industrial de defesa da Turquia e da Coreia do Sul. Por que eu foquei no meu foco de pesquisa nesses 3 países? Porque eles são emergentes. Eles não são países desenvolvidos, avançados. Parecidos com o Brasil. Em tese, superpotências militares. A Turquia era um importador de sucata até 1987, início dos anos 90. O importador de sucata da Guerra Fria, inclusive. Foi o maior operador do F-104, caça-bombardeiro utilizado no Vietnã e fortemente abatido. A Coreia do Sul também dependia muito dos Estados Unidos e foi construindo sua base industrial de defesa de forma autônoma nos anos 90. E o Irã, em função justamente do trauma da guerra contra o Iraque, uma guerra fratricida, as sanções internacionais, foi obrigado a adotar todo um mecanismo de engenharia reversa e programas de substituição de importações para ter uma indústria de defesa autóctone focada no quê? Na dissuasão por meios assimétricos, através dos sistemas de drones, que foram até certo ponto pioneiros em vários conceitos do uso de drones com ataques de saturação e também no emprego de mísseis balísticos. O que acontece? O Brasil, portanto, teria muita dificuldade, porque não domina o ciclo completo de design, desenvolvimento, testagem, produção e aplicação e volume desses sistemas de armas. E o mais importante, uma independência dos componentes críticos, porque não adianta você desenvolver esses sistemas de armas não detendo soberania tecnológica nos componentes críticos. Vou pegar um exemplo. O motor e o sistema de propulsão de um míssil. Se você depender de uma força externa, você vai ter riscos de sanções ou paralisia logística em algum momento. Outro problema, os sensores de geolocalização e navegação, idem, os sistemas de microcircuitos e chips. Se você não tiver força para estabelecer mecanismos triangulares para burlar as sanções internacionais, aí correndo risco de o próprio país aplicar um lawfare contra quem fizer isso, começar a ter prisão porque está importando de forma, em tese, ilícita, componentes para poder guarnecer e salvaguardar a nossa indústria tecnológica, você não vai conseguir estabelecer um mecanismo de dissuasão eficaz, porque você não vai deter a soberania crítica desses vários componentes. Então não é simplesmente ter o sistema de arma. É essencial você ter a soberania em todo o ciclo de produção e desenvolvimento, testagem, aplicação e volume de produção. Isso é um grande desafio. E a base industrial de defesa não adianta ela ser uma montadora integradora apenas desses sistemas. Ela tem que dominar diferentes aspectos que fazem um sistema de armas funcionar, ou seja, os seus componentes críticos. Agora, o Brasil possui matérias-primas e massa crítica, digo, cientistas, para sair dessa situação e se equiparar, por exemplo, a Turquia, a Coreia do Sul, o Irã, para usar os exemplos que você nos deu? A mobilização do poder nacional tem que levar em conta o capital humano e tem que levar em conta a infraestrutura, inclusive energética. E as matérias-primas também. E as matérias-primas, excelente posição. O Brasil detém, só que falta vontade política, falta o pensamento estratégico do que é soberania nacional, porque você não pode dissociar defesa nacional da política externa e de soberania nacional e desenvolvimento nacional. Não tem como. É absolutamente incompatível. Você não pode segmentar. Porque se você não pensar a defesa nacional nesse critério do desenvolvimento tecnológico soberano, a política externa, porque a política externa vai influenciar os mecanismos de cooperação tecnológica e, consequentemente, a própria segurança nacional precisa também inserir, você não vai conseguir ter condições de estabelecer um desenvolvimento autóctone próprio, por mais que você tenha potencial e capacidade potencial para isso. Então, por exemplo, o Brasil não tem vontade política e pensamento estratégico para isso. Não há mobilização, não há discurso. Eu trabalho como presidente da Associação de Delegados de Polícia do Brasil. Trabalho há 12 anos lá no Congresso Nacional. Não há debate sobre isso. Você falou da Vibraz. Nós ajudamos o debate sobre a Vibraz. Vários integrantes dos sindicatos da Vibraz viram eu, como analista, voluntariamente participando de audiências na CREDEM, na Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional, junto com Robson Farinaso, para tentar mobilizar a classe política para apoiar a Vibraz. Ou seja, mas você não viu certos stakeholders que seriam essenciais estarem presentes, não tinha.
E eu tenho muito orgulho de ter humildemente ajudado. Eu posso te falar, existe base para termos uma concertação, uma aglutinação suprapartidária no tema de defesa nacional do Brasil. Porque eu testemunhei numa audiência da CREDEM o deputado Felipe Barros e a deputada Perpétua Almeida, que é da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, fechando um acordo para permitir uma emenda ao orçamento da União para alocar 1 bilhão para o Exército comprar equipamento da Vibraz. Isso foi muito bonito de ver. Por exemplo, o projeto de lei, se não me engano, o 224, que veio do Senado, a autoria do senador Cleitinho, o relator foi o senador Randolph. Nós ajudamos a aprovar. Nós trabalhamos junto aos senadores. Ali foi um dos raros momentos que eu vi um nível de aglutinação suprapartidária por um consenso. Há possibilidade, mas não adianta. Tem que ter um vetor. Tem que ter um vetor estratégico, um pensamento de mobilização do poder nacional e da defesa nacional. Caso isso fique segmentado, isolado, não vai funcionar. Porque não adianta, como eu falei, você discutir defesa nacional sem soberania nacional.